Nós temos aí desde janeiro falado sobre os 10 mandamentos. E como título para essa série nós colocamos 10 mandamentos, resoluções para uma vida nova. Todo começo de ano se tem o hábito na nossa cultura de criar novas resoluções ou planejar um novo ano e aprender com os erros do passado e também refletir sobre as experiências boas no decorrer do ano que passou e projetar coisas melhores, novos projetos, novos planos no começo desse novo ano. Então, nós começamos esse ano com essa nova série. Só que para nós, cristãos, nós entendemos que o início de um novo ano, embora seja um marco para nós, seja um momento de reflexão, sirva para isso, nós entendemos que temos resoluções não simplesmente para um ano novo, mas o Senhor nos dá resoluções para uma vida nova. E se hoje é a primeira vez, o primeiro dia que você está conosco durante essa série, nós temos falado qual é o verdadeiro significado dos 10 mandamentos deixados por Deus para o seu povo. No contexto em que Deus traz esses mandamentos para o seu povo, é um contexto em que o povo de Israel, que foi escravizado no Egito por alguns séculos, tinha acabado de ser liberto. E Deus traz a Moisés 10 mandamentos, o que nós conhecemos como a lei moral de Deus para o seu povo. E o que a gente vê nos dias de hoje são compreensões erradas sobre os 10 mandamentos. As pessoas às vezes pensam o seguinte: os 10 mandamentos, eles fazem parte, eles são um compêndio de regras, de leis, para que o homem cumpra, e a partir do cumprimento, da observação desses mandamentos, alcança-se o quê? O favor de Deus. Só que o que nós vemos aqui, no capítulo 20 do Êxodo, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, é que Deus fala o seguinte: eu sou o seu Deus, que te tirou do Egito. Então, observe as minhas palavras. Então, nós entendemos que os 10 mandamentos não são leis dadas por Deus para serem observadas e como recompensa se tem o favor de Deus. Na verdade, Deus demonstrou seu favor, sua graça e misericórdia libertando o povo e depois deu os mandamentos. Ué, mas como assim? Aí às vezes a gente pensa assim, talvez você já tenha escutado, como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento, uma vez que Jesus ele vem só depois e tal. Aí tem gente que fala assim, com a obediência à lei. Mas a palavra de Deus vai dizer que ninguém obedeceu à lei por completo, exceto Jesus. E que qualquer um que tropeçar em um só ponto da lei, já é culpado por ela toda. Desobedeceu ela toda, quebrou ela toda. Os 10 mandamentos não é uma lista de regras de um Deus opressor, controlador, que espera um desempenho seu no cumprimento de todos esses mandamentos, para que ele então te retribua com seu favor. Os 10 mandamentos são resoluções de Deus que já demonstrou o seu favor por nós. O povo nasceu escravo. Aquele povo que foi liberto era uma geração que era filho, neto de escravo. Portanto, não sabia o que era liberdade. Os 10 mandamentos, na verdade, são palavras de Deus, mandamentos, resoluções de Deus para um povo que não sabia ser livre e precisava aprender a viver em liberdade. Da mesma forma, nós, cristãos, cremos que nós nascemos escravos. Não de um sistema político, econômico, como o sistema opressor que se tinha no Egito, mas nascemos escravos do pecado. Nós não nascemos livres e nos escravizamos com o decorrer do tempo por conta das más influências e nos tornamos pecadores. Mas nascemos pecadores, escravos do pecado, e Deus não envia Moisés a nós para ser o nosso libertador, mas envia um Moisés melhor e verdadeiro, que é Jesus Cristo, para ser o nosso libertador, o nosso salvador, e nos libertar também
da escravidão. Então, os 10 mandamentos, para nós, assim como para o povo de Israel naquele momento, são resoluções para pessoas como eu e você, que nascemos escravos e precisamos aprender a respeito de uma vida de liberdade. Como é viver em liberdade? Que nós fomos salvos e como resposta a essa salvação, nós obedecemos a Deus. E não obedecemos a Deus e Deus responde a nós com salvação por conta da nossa obediência. E é interessante porque até aqui nós falamos sobre os 4 primeiros mandamentos. E nos 4 primeiros mandamentos, nós vimos que foram mandamentos que falam a respeito do nosso relacionamento com Deus. E quando a gente chega no 5º mandamento, que é o mandamento de hoje, nós vamos ver que há uma transição. E a partir daí, são resoluções, são ensinamentos de Deus para que a gente que nasceu escravo aprenda a viver livre, como pessoas livres, mas que dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Falam diretamente do nosso relacionamento com o próximo, enquanto os 4 primeiros falam diretamente do nosso relacionamento com Deus. Porque o pecado nos escraviza a uma vida egocêntrica, uma vida voltada para nós mesmos. E quando nós somos livres, nós descobrimos que nós não devemos viver para nós mesmos, mas para Deus e para o outro. Por isso eu queria ler com você apenas o versículo 12 do capítulo 20 do livro do Êxodo. Vai ser projetado ali, é o tema, o versículo que se resume ao tema dessa mensagem, que diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. O Senhor nos deu um espírito de reverência. O Senhor abra, Senhor Deus, os nossos ouvidos, o nosso coração, e que possamos estar completamente, Senhor Deus, inteiros, Senhor Deus, no propósito de ouvir a tua voz nesse momento. Fala ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, que eu possa ser apenas um instrumento do Senhor, para que a tua igreja, Senhor Deus, ouça a tua voz, ouça a mensagem da tua palavra, porque cremos, Senhor Deus, que a tua palavra ela é poderosa, que a Bíblia é a sua palavra e que ela é eficaz, Senhor Deus, nas nossas vidas, para trazer ao perdido salvação, Senhor Deus, e para trazer a nós respostas, trazer a nós o verdadeiro sentido e significado da nossa existência, Senhor Deus. Fala, Senhor Deus, com cada um de nós nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Honrar pai e mãe. Esse é o 5º mandamento. E esse mandamento não é simplesmente o 5º mandamento. Não foi à toa que ele foi colocado como o primeiro mandamento, em que faz essa divisão entre os 4 primeiros mandamentos que falam a respeito do nosso relacionamento com Deus e os outros 5 mandamentos que falam a respeito do nosso relacionamento com o próximo. Esse é um mandamento que não simplesmente faz essa divisão, mas faz, na verdade, uma ligação entre esses 2 blocos do Decálogo, né? Como também é conhecido os 10 mandamentos. Não foi à toa que Deus ele coloca honrar pai e mãe nesse ponto de transição. Porque após Deus falar que nós devemos honrar nossos pais, ele vai falar o seguinte: não matarás, não adulterarás, não furtarás e não darás falso testemunho, e nem cobiçarás nada de ninguém. Então, qual é o propósito de Deus nesse mandamento? O que significa esse mandamento para nós? O que Deus ele está mostrando para a gente é que uma sociedade sem assassinos, adúlteros, ladrões, mentirosos, invejosos, passa por uma sociedade de famílias estruturadas. Às vezes nós olhamos para o caos social e tentamos imaginar soluções para o caos social que nós vivemos. Alguns
pensa o seguinte: para acabar com a violência tem que ter pena de morte. Para diminuir a corrupção, que é roubo, tem que ter leis mais duras contra a corrupção. Todas essas questões têm o seu valor, mas não vão atacar o problema na raiz. Uma sociedade com famílias estruturadas vai se tornar automaticamente em uma sociedade mais estruturada. Uma sociedade estável é resultado de famílias estáveis. Por isso, honrar pai e mãe torna-se o elo entre a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. Porque obedecendo a autoridade dos pais, aprendemos sobre obedecer à autoridade de Deus. Não é à toa que Deus se revela a nós como um pai. Por isso que antes de aprofundar sobre o que é de fato honrar pai e mãe, eu queria falar sobre o significado de honrar pai e mãe nos diferentes estágios da vida. Primeiro, na infância e na adolescência. Nesse período da vida, basicamente, honrar pai e mãe se resume, no final das contas, vai se resumir o quê? A obedecer. Obediência. Obedecer aos pais é entender o quê? Que a vida tem limites e que quando esses limites são extrapolados, nós somos punidos, sofremos o dano da nossa desobediência ou do nosso desrespeito aos limites que a vida impõe a nós, coloca para nós, e que uma vida sem limites não é uma vida de liberdade, mas é uma vida de escravidão ao pecado. Que uma vida completamente autônoma não significa uma vida livre, uma vida plena. Então, durante a infância e a adolescência, basicamente, honrar pai e mãe, além do respeito, de tudo que está implicado a isso, honrar pai e mãe significa obedecer. Eu costumo falar isso aqui. Por exemplo, de que forma nós demonstramos o nosso amor a Deus? Somente cantando e falando, nós chamamos Jesus, mas viver uma vida de desobediência a Ele? Da mesma forma, o que adianta? O que te traz mais alegria? Simplesmente o seu filho ter demonstrações de afeto, ou ele te obedecer? Um pai espera de um filho a demonstração de amor obedecendo, vendo que seu filho é obediente. Então, honrar pai e mãe nessa fase da vida é fundamentalmente através da obediência. Só que esse mandamento, ele não se limita à infância e à adolescência. Esse mandamento, ele vai também para a vida adulta, para a juventude. E de que forma nós honramos, nós obedecemos esse mandamento quando nós estamos iniciando a nossa própria vida, estamos no início da juventude, na juventude, no início da fase adulta, onde nós estamos na fase em que nós tomamos as decisões mais importantes da nossa vida, a respeito de carreira, a respeito de com quem a gente vai casar, a respeito ainda da nossa fase inicial como pais, como nós vamos honrar os nossos pais quando nós estamos acabando de também nos tornar pais. Nessa fase, honrar pai e mãe é consultar os pais nessas decisões mais importantes. É dar crédito à opinião, o conselho dos seus pais durante essa fase da vida. Não significa, às vezes, obedecer exatamente a comandos diretos, porque você já está entrando numa fase de maturidade. Aí entra a fase do conselho, do crédito, do exemplo, do consultar. Às vezes, consultar, mesmo você já tendo, de alguma forma, uma ideia da decisão que você vai tomar para a sua vida, mas você honra o seu pai, às vezes, na carreira profissional que você vai escolher, você
fala, você senta e conversa, olha, eu tenho pensado, pedir a bênção do seu pai, às vezes nas decisões que você tomou, baseado no ensino, na educação que ele te deu na fase da infância. Então você honra o seu pai ainda na fase adulta. Só que a fase adulta, ela meio que tem uma divisão. Aí tem aquele período que você entra na meia-idade, em que os filhos já não são tão dependentes de você mais, já estão indo para a faculdade, alguns, os filhos já estão casando, e você já não tem aquela preocupação, você já não tem aquela responsabilidade do cuidado do seu filho. Aí na meia-idade, às vezes, nem todos têm o privilégio de conviver com seus pais, mas aqueles que têm esse privilégio honram os seus pais com a presença, com o cuidado, porque geralmente nessa fase da vida a situação se inverte. Você cuidou dos seus filhos, seu pai cuidou de você, agora é a hora de você cuidar do seu pai. Você já cumpriu a sua missão como pai, você já cumpriu a sua missão como mãe, aí você vai ser um pouquinho pai e mãe dos seus pais. É interessante que aí você honra o seu pai estando presente, não abandonando, às vezes fazendo programas de velho com ele, porque quando você era criança ele fazia programas de criança com você. Aí você fala assim, beleza, aí eu vou chegar na velhice. Dificilmente alguém chega na terceira idade tendo o privilégio de ter os seus pais presentes, ter os seus pais vivos. Existem, lógico, algumas exceções. Mas mesmo que o seu pai não esteja presente nessa idade da vida, e talvez ainda na meia idade, se você não tiver a presença do seu pai, de que forma eu posso honrar o meu pai, honrar a minha mãe? Talvez dando bom testemunho da educação que ele lhe deu, valorizando tudo aquilo que ele te ensinou. Porque quantas vezes nós não somos reconhecidos como filho de fulano de tal, uma filha de fulana de tal, e não simplesmente por quem nós somos, mas por quem os nossos pais foram. Aí você pode pensar o seguinte, agora a mensagem acabou, eu já aprendi o que significa honrar pai e mãe. Não, não acabou. Na verdade, entender que nós devemos honrar os nossos pais em todas as fases da nossa vida, e alguns conselhos que eu estou te dando, de formas como você pode honrar os seus pais nessa fase da vida, essa é a parte mais fácil. Nós precisamos entender a profundidade desse mandamento. Precisamos entender que esse mandamento não significa simplesmente um mandamento na relação do filho para com o pai, mas tem uma implicação do filho para com o pai e do pai para com o filho, porque todo relacionamento é uma via de mão dupla. E talvez a sua experiência com os seus pais não seja das melhores, e ainda assim o ensino bíblico se aplica a você. Por isso, como aqui nesse auditório a gente está aqui com vários filhos, mas muitos pais, ou pessoas que já estão numa fase da vida em que talvez se torne pai, se torne mãe, num futuro não muito distante, nós precisamos entender que a palavra-chave desse mandamento é a palavra honra. Então, da mesma forma que nós, enquanto filhos de Deus, devemos honrar os nossos pais, como filhos de Deus, nós precisamos ser pais dignos de honra. Gente, e ser um pai, uma mãe digno de honra, não é ser um pai perfeito, nem uma mãe perfeita. Esse é o primeiro mito que a gente precisa desconstruir. Porque às vezes na infância a gente projeta no nosso pai, na nossa mãe, um super-herói. E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ver que os nossos pais erram, que eles têm defeitos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é saber honrar o nosso pai e a nossa mãe, apesar dos seus defeitos, apesar dos seus erros, apesar de decisões erradas que talvez eles tenham tomado ao longo da vida, e entender que assim como eles,
nós também somos imperfeitos. E quando a gente entende isso, a gente entende também que nós não temos o direito de desonrar os nossos pais usando como desculpa algum defeito ou erro pontual que ele tenha cometido contra você. Eu não estou falando pais e mães que não cumprem biblicamente o seu papel como pai ou como mãe. Existem pessoas que têm experiências terríveis no seu relacionamento com o pai e como mãe. E sobre esse contexto de relação pai e filho, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Como que esse mandamento se aplica, gente. O que eu estou falando é que você, pai, mãe, vocês têm uma responsabilidade diante de Deus sobre a vida dos seus filhos. Que ser pai, ser mãe é uma vocação. E nós desobedecemos a Deus quando não assumimos a responsabilidade sobre a vida de um filho, independente da circunstância. Temos responsabilidade sobre os filhos que Deus nos dá, independente da circunstância. Mesmo que esse filho tenha sido gerado fora do plano perfeito de Deus para nós. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade com esse filho. E hoje nós vemos o que? Uma sociedade totalmente desestruturada, onde os valores são invertidos, onde as circunstâncias, onde um filho é concebido, entre aspas, dá o direito à sociedade a decidir se vai ter ou não aquele filho. Por isso, eu queria falar com você sobre pais que são dignos de honra, porque a palavra honra, como nós falamos, é a palavra-chave nesse mandamento, que é um mandamento com promessa. E um pai digno de honra precisa entender, primeiramente, que um ponto fundamental é coerência. Pais dignos de honra são pais coerentes e não pais perfeitos. Até porque, como nós falamos, perfeição não existe. E essa projeção que nós temos na infância, de que o nosso pai é o super-herói, que a nossa mãe é uma heroína, ele precisa ser desconstruído. Precisamos entender que são pecadores, que erram, que falham, mas que talvez no mundo não haja ninguém que nos ame mais do que os nossos pais durante todo o tempo em que eles estão cuidando da gente. Então, pais, mães, não tem como você ser o pai perfeito, a mãe perfeita. Por isso, busque uma vida de santidade, digna, uma vida de coerência. Trabalhe muito, mas trabalhe honestamente. Eduque seu filho não só com palavras, mas com exemplo. Tenha coerência naquilo que você fala com a vida que você leva. O seu ensino moral precisa estar alinhado à sua prática moral. Há pouco tempo atrás eu estava conversando com um pastor, amigo, bem mais experiente. Seus filhos já estão, a maioria já casados, já está experimentando a fase de se tornar avô. E é um grande amigo e eu tenho por ele uma admiração, não só pelo ministério que ele desenvolveu, mas porque eu olho para a família dele e vejo uma família que ama Jesus. Então é alguém que eu gosto de buscar nele conselhos e entender que é um cara que conseguiu conduzir a igreja de Cristo e conduzir a sua família com fidelidade à palavra de Deus. E um conselho que ele me deu, uma coisa que ele me falou que eu achei muito interessante, sobre a respeito de ter coerência na educação dos filhos, ele me falou o seguinte: o filho dele mais velho deve ter mais ou menos a minha idade. Então ele já é bem experiente. Ele falou que desde criança, todas as vezes que ele se desentendeu com a esposa, isso aconteceu na frente dos filhos, a reconciliação também foi na frente. Se ele se desentendeu,
os filhos não estavam presentes, beleza. Mas se por acaso houve um desentendimento, por menor que seja, e os filhos presenciaram, eles buscaram reconciliação também na frente dos filhos. Jamais os filhos ficariam somente com o exemplo do conflito. Mas os filhos também assistiam, presenciavam o quê? A reconciliação. Ele disse que essa foi uma prática durante toda a sua vida. Isso se chama o quê? Coerência. Não é perfeição. Talvez quem conhece superficialmente, aí vê a vida desse pastor, amigo, uma igreja saudável, uma família saudável, filhos que já saíram de casa, mas ainda continuam honrando seus pais. Aí nós temos a tendência de projetar neles o quê? Perfeição. Mas talvez a fidelidade à palavra de Deus, primeiramente, e buscar uma vida não de perfeição, mas de coerência, seja uma das chaves do sucesso dessa família. Mas ser um pai digno de honra não é ser simplesmente um pai coerente, mas é também entender o aspecto do cuidado. Pai, mãe, você é o responsável por ser o provedor na sua casa. Pai, trabalhe muito, mas trabalhe honestamente. Trabalhe muito, mas não deixe que o trabalho se torne um Deus. Não deixe que o Deus do consumo roube todo o seu tempo para o trabalho. Porque pais perfeitos não são aqueles que dão o melhor ou dão tudo aquilo que o filho quer, mas trabalham honestamente para dar o melhor possível, mas dar uma vida digna, dar o necessário para que seu filho, a sua família se desenvolva com dignidade. E mostrando para os seus filhos quais são as coisas mais importantes. Que as coisas materiais não são as coisas fundamentais. Que esse cuidado não é só material, mas é também sentimental e principalmente espiritual. Pais e mães, vocês são os provedores na vida dos seus filhos, para que eles cresçam integralmente equilibrados. Por isso, além de coerência e cuidado, existe uma palavra que tem entrado em desuso nos dias de hoje. Mas é o alicerce para que você possa amar seu filho de forma perfeita, inspirado no amor perfeito de Deus por nós, que é a autoridade. Você precisa exercer autoridade sobre a vida do seu filho. Isso não significa que você deve ser um pai tirano, assim como Deus não foi um Deus tirano com o povo de Israel. Até mesmo ele demonstra a sua autoridade com os 10 mandamentos após demonstrar o seu amor. Deus, ele não foi um tirano. Quando ele te salvou, ele primeiro demonstrou o seu amor. Depois ele te ensinou o jeito cristão de se viver a vida. Mas autoridade significa ensinar para o seu filho que a vida possui limites que devem ser respeitados. Caso contrário, eles vão sofrer consequências. A autoridade, como pai, como mãe, mostra que a verdadeira liberdade não é uma vida de autonomia. Quem prega uma vida de autonomia completa a qualquer tipo de autoridade é o mundo que a gente vive hoje. São as ideologias contemporâneas, onde pregam uma vida de liberdade, que uma vida de liberdade é uma vida de completa autonomia a qualquer tipo de autoridade. E na verdade a cultura da autonomia é uma das grandes responsáveis pelo caos social que nós vivemos. Honrar pai e mãe é entender que a submissão, ela deve começar pela família, mas ela não acaba na família. Existe a submissão ao Estado, por isso que nós temos leis, por isso que nós temos o exército, a polícia.
que existe a autoridade eclesiástica, a autoridade da igreja, que também não é uma autoridade tirana, mas é entender que existe uma vida de submissão e de interdependência entre os nossos irmãos. É entender que a verdadeira vida de liberdade é não viver isolado, mas viver uma vida de interdependência, de submissão a Deus e de sujeição ao meu irmão em Cristo. Se você acha que viver uma vida autônoma vai lhe trazer sucesso e felicidade, você está redondamente enganado. Ser autoridade na vida do seu filho é diferente de ser amigo dele. Você precisa não ser amigo do seu filho, você precisa ser pai, você precisa ser mãe. É disso que ele espera de você. Amigos, seu filho vai construir vários ao longo da vida. E não vão ser os amigos que vão estabelecer os limites e que vão educar formativamente os seus filhos. E exercer autoridade sobre a vida do filho significa, eu não estou falando, gente, não, você não precisa ser amigo do seu filho. Eu não estou falando que você não tem que ter uma relação de amizade, uma relação amistosa, de companheirismo, de parceria, de brincar, de jogar uma bola com o seu filho. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que mesmo você sendo, entre aspas, amigo do seu filho, você é mais do que um amigo, você é o pai dele, você é autoridade sobre a vida dele. E que há um limite, ele lhe deve muito mais do que essa relação fraterna, de amizade, ele lhe deve obediência e respeito. E exercer autoridade sobre a vida do filho significa que nós não temos o direito, biblicamente, de delegar para terceiros responsabilidades que são nossas. Muitos pais delegam aos seus pais, os avós dos seus filhos, a responsabilidade de serem os mantenedores dos seus filhos. Eu não estou falando que os avós não podem ajudar no cuidado, talvez em momentos pontuais da vida, no sustento. O que você não pode pensar é que essa responsabilidade é que você vai colocar filho no mundo para que os seus pais sejam responsáveis pelos seus filhos. Existem pais que delegam para a escola a responsabilidade da formação do seu filho como indivíduo, como cidadão. Existem pais que não conseguem exercer autoridade sobre a vida dos filhos, colocando sempre a culpa em alguém, sobre tudo que acontece na vida do seu filho. Então, demonstre a autoridade, o amor e o cuidado sobre a vida do seu filho, não falando aquilo que ele quer ouvir, mas falando sempre a verdade. Celebre os acertos, as vitórias, as decisões positivas, mas nunca se omita em falar a verdade e levar seu filho ao arrependimento e reconhecer quando ele erra. Não trate seu filho sempre como vítima de um mundo maldoso que está à volta dele, como se ele fosse alguém perfeito. Pais verdadeiros reconhecem os acertos, mas também apontam os erros dos seus filhos. Mas existe um ponto fundamental para um pai que é digno de honra, que exerce autoridade sobre os seus filhos. Por isso eu queria ler com você, o texto vai ser projetado, Deuteronômio 6, de 5 a 7. Nós vamos caminhar para a conclusão dessa mensagem, mas eu não poderia falar sobre honrar pai e mãe sem falar a ordem expressa de Deus para a vida de pais, a responsabilidade fundamental de pais e mães. A palavra de Deus diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Uma pausa aqui. Está vendo que aqui o autor bíblico está falando a respeito de tudo aquilo que a gente ouviu nos 4 primeiros mandamentos? A respeito da nossa relação com Deus, de não fazer dele um ídolo,
de amar a Deus acima de todas as coisas, de ter o culto a Deus coletivo com outros irmãos em Cristo como centro da sua agenda, sobretudo no dia de descanso, no dia em que a tua igreja escolheu para celebrar a Deus coletivamente. Está vendo como, quando nós amamos, o amor a Deus, o nosso relacionamento com Deus está ligado diretamente, tem uma implicação direta com o que vai vir o seguinte? Vamos continuar. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O que a palavra de Deus, o que o Senhor está falando conosco através da sua palavra? Que os pais são os responsáveis pela formação espiritual dos seus filhos. Que você deve ser o primeiro mentor espiritual dos seus filhos. E que essa formação é muito mais do que uma formação, do que um ensino formal, mas que é algo do seu cotidiano, do dia a dia. Que a sua casa precisa ser uma casa, um lar regido pela palavra de Deus, onde nas atividades mais simples do dia a dia, na brincadeira, nas refeições, a palavra de Deus precisa ser o centro. Que nas atitudes do seu filho, você precisa enxergar ali oportunidades para pastorear o coração dele. Que apesar do seu filho, ao longo da vida, ele vai desenvolver muitos mentores espirituais, pastores, líderes, pessoas que vão influenciar positivamente a vida do seu filho. Não negligencie ou não abra mão de ser o primeiro mentor espiritual, o primeiro a pastorear a vida do seu filho, porque isso não é simplesmente um privilégio, mas é um dever de todo pai, de toda mãe cristã. A função da igreja, meus irmãos, é equipar os santos, é proclamar a palavra de Deus, e para nós, crentes, a igreja ela deve nos equipar para o desempenho do nosso ministério. E quando nós nos tornamos pais, o nosso primeiro ministério como pai, como mãe, é pastorear o filho. Então a responsabilidade de nutrir espiritualmente o seu filho não é do amiguinho dele da igreja. Eu vou te dizer algo mais. A responsabilidade de formar espiritualmente o seu filho, na formação espiritual do seu filho, não é do ministério infantil. É errado o ministério infantil? Não, é uma bênção. Mas você precisa entender que o ministério infantil da igreja, ele não tem o propósito de substituir aquilo que você precisa fazer. O ministério infantil, ele quer ser seu parceiro. Significa que uma igreja bíblica não é uma igreja regida a programas, mas é uma igreja fiel à palavra de Deus. Que qualquer programa criado a partir daí são ferramentas que nos auxiliam na nossa caminhada cristã. Aí você pode falar assim, talvez a sua experiência, você pode dizer assim, mas meu pai não era crente, minha mãe não era crente, e eu estou aqui na igreja. Quem colaborou fundamentalmente na minha formação espiritual foi meu amigo, ainda na infância, meu amigo adolescente, aqueles que vêm de origem batista, os embaixadores do rei, as mensageiras do rei, foi a tia da igreja, foi o meu vizinho que era crente e convenceu meus pais que poderia me levar para a igreja, me levou para uma EBF, e ali eu tive o primeiro contato com o evangelho, a partir dali eu não me desviei mais. Eu não tive essa formação espiritual a partir da vida dos meus pais. Talvez meus pais, mesmo sendo cristãos, eles não exerceram esse papel na minha vida, e ainda assim eu estou aqui. Então como que você está dizendo
que vai ser um amiguinho que não pode ser um amiguinho da escola, que não pode ser igreja. Eu estou falando que se sua experiência foi essa, ela não anula o ensinamento bíblico. Isso significa que a sua experiência é uma demonstração de soberania, amor e graça de Deus sobre a sua vida, diante da ausência do plano perfeito de Deus para você. Isso significa que os relacionamentos na igreja, que são muito bons, que devem ser aproveitados na vida do seu filho, que o ministério infantil, o ministério de adolescente, os acampamentos, as programações, não podem ser instrumentos para que você se omita diante do papel, diante da responsabilidade que Deus te deu. Que essas ferramentas foram criadas ao longo da história da igreja, jamais para substituir um papel que é seu, mas para serem cooperadores com você. Por isso, o item fundamental para você escolher, para você decidir aonde congregar, é o conteúdo que é passado. Independente se essa igreja é muito grande, muito pequena, simples, rica, se tem muitas programações, poucas programações. Fundamental é se essa igreja tem equipado você para o desempenho do seu ministério, como pai, como marido, como mãe, como esposa e como filho. Então nós falamos aqui como ser pais dignos de honra, pais que exercem autoridade, pais que cuidam e pais que são coerentes. Aí talvez você venha de uma experiência de um pai, de uma mãe que não são dignos de honra. Pais que talvez tenham te maltratado, pais que violentam seus filhos, abusam de seus filhos, pais que ao longo da vida não têm um testemunho digno para apresentar para os seus filhos. Como que esse mandamento vale para mim? Como que o mandamento vale para a vida dessas pessoas que ao olhar ao longo da sua história não conseguem se recordar de um momento sequer na vida dos seus pais que sirva de exemplo? Primeiro, eu queria te relembrar, eu não estou falando de pais que erram pontualmente, que têm defeitos, porque às vezes nós usamos isso como desculpa para desonrá-los. Eu estou falando de pais que abandonam seus filhos, que abusam dos filhos, que exploram os filhos, ou que fazem coisas até mesmo piores que essas. Você obedece esse mandamento, primeiramente, perdoando seu pai ou sua mãe. Você só é capaz de perdoar porque você é livre e você é uma nova pessoa. E eu estou falando de perdão mesmo quando não há dúvidas da culpa do seu pai. É diferente de quando você fica chateado com alguém porque você pensa que aquela pessoa fez algo a você, e você senta para conversar e a pessoa te convence que ela não teve a intenção, ou que você entendeu errado, ou que o que falaram a respeito daquela pessoa que ela fez contra você foi mentira. Então você fala assim, então tá bom, desculpa, você não é culpado, não tem nada a ver. Estou falando o seguinte, de sofrer o dano, é assumir o dano e liberar o perdão. Não é simplesmente retirar a culpa, mas liberar o perdão e ser curado. Porque o perdão cura o perdoador. Às vezes a gente acha que o perdão cura somente quem precisa ser perdoado, mas o perdão cura quem perdoa. Após perdoar o seu pai, de assumir o dano, mesmo que o dano tenha sido tão grande que não haja possibilidade de uma reconciliação naquele momento, o perdão precisa gerar em você o quê? A oração pela conversão e arrependimento do seu pai e da sua mãe. Sabe por quê? Porque foi assim que Deus agiu conosco.
Deus, Ele não nos deu anistia dos nossos pecados. Porque nós também quebramos o nosso relacionamento com Deus. Quando os nossos primeiros pais pecaram, decidiram por uma vida autônoma, que não queriam uma vida de submissão a Deus, de limites, de interdependência a Deus, mas desobedecem a Deus e decidem por uma vida de autonomia a Deus. E nós somos herdeiros desse pecado e também nascemos com esse relacionamento quebrado, com esse relacionamento de inimizade com Deus. E Deus não restabelece o relacionamento dele conosco, porque nós, em algum momento, vamos conseguir convencer a ele que nós não éramos culpados através de prática de boas obras. Mas Deus nos perdoa, apesar da nossa culpa. Ele não nos dá anistia, porque Jesus, ele sofre o dano da nossa culpa. E por isso Deus nos perdoa. E quando nós entendemos o perdão de Deus, que foi dessa forma que Deus nos perdoou, isso nos liberta, nos torna livres para perdoar qualquer ofensa, porque a ofensa que nós causamos a Deus, a forma como nós ofendemos a Deus, foi muito maior do que qualquer maus tratos, qualquer ofensa que alguém tenha causado a nós. A nossa ofensa foi desonrar a Deus, foi optar por uma vida de autonomia e não de submissão e interdependência a Ele. E quando nós descobrimos que a verdadeira liberdade está na submissão e na interdependência, descobrimos o que é a verdadeira liberdade. Por isso, o quinto mandamento, meus irmãos, para a gente concluir, ele é fundamental. Honrar pai e mãe é uma demonstração de submissão não somente aos seus pais, mas uma demonstração de submissão a Deus, de sujeição a Deus. Ser um pai ou uma mãe digna de honra é compreender a vocação que Deus te deu como pai e como mãe. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, primeiramente porque nós temos o privilégio de te chamar de pai. Temos a bênção, Senhor Deus, de nos relacionar contigo como filhos. Obrigado, Senhor Deus, porque mediante aquilo que Cristo fez por nós, o Senhor nos adotou. E por isso nós estamos aqui, Senhor Deus, para reconhecer o nosso total senso de dependência, de submissão ao Senhor. Se há pessoas aqui que não conhecem a mensagem do Teu Evangelho, que o Senhor possa abrir esses corações e essas mentes. E que elas possam entender que, independente da experiência do seu relacionamento pai e filho, mesmo que essas pessoas tenham vivido, não tenham boas experiências no relacionamento com seus pais, em Ti eles podem encontrar o Pai eterno, aquele que é capaz de nos amar de forma perfeita, que exerce autoridade sobre as nossas vidas, porque o Senhor nos ama, que cuida de nós, e que é o exemplo perfeito para nós. Senhor, fala aos nossos corações, e que cada um aqui, Senhor Deus, possa compreender a nossa responsabilidade como filhos, aqueles que são pais ou aqueles que serão pais, possam também compreender as suas responsabilidades como pai. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, que possamos te honrar como pai, e assim aprender, Senhor Deus, como devemos honrar os pais que o Senhor nos deu aqui nesse mundo. E que nós, que já somos pais, aqueles que serão pais, possamos entender que o nosso maior ministério é sermos pais, sermos mães dignas de honra. Em nome de Jesus. Eu queria chamar o pessoal da música aqui à frente, mesmo assentado da forma como